Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Cripto Sem Neura. E agora vamos falar um pouquinho das altcoins, né? Cardano, Polkadot, Solana, Shiba, Dog, XRP e talvez uma olhadinha na BNB. Mas antes eu gostaria de pedir aí que você deixasse um like no canal e se inscrevesse, porque é muito importante para nós, para a continuidade do nosso trabalho e fortalece, né, a nossa produção de vídeo, produção de análise aqui, beleza? O Cardano, ele deu uma subidinha razoável ontem aqui, né? De certa forma deixou esse baita desse pavio aqui, o que mostra ser interessante, porque significa uma rejeição de preço aqui ao chegar nesse patamar, certo? E é o que a gente precisa, né? Precisa de rejeições de preço aí, no sentido de que volte a subir, certo? Aquele paviozão basicamente ele é esse candle aqui, certo? Ele subiu de maneira a já romper topinho de uma lateralização aqui, porém a gente vê que esse candle das 5 da manhã está vindo violar, né, esse suporte com possibilidade de teste aqui nessa região que a gente tinha deixado marcado. Então, Cardano ele sobe até dá um canudo para cima aqui, né? Porém, ao tocar nessa região aqui, que faz parte desse suporte aqui, que na verdade agora é uma resistência, certo? Uma rejeição do preço. Ou seja, Cardano, pelo menos mais hoje, acredito eu, preso nessa região aqui, certo? Porque se ele não voltar a trabalhar acima desse suporte aqui, é teste nessa região aqui. E aí quando eu digo teste nessa região, ele pode testar essa região aqui, ou pode vir a testar até o fundo dessa região. E aí complica um pouco mais para o Cardano. Então, para hoje, Cardano trabalhando dentro dessa região. O Polkadot, vamos ver como está o Polkadot. Todos os altcoins parece que deram uma tentativa de subir, certo? Deram uma rejeitada no preço aqui embaixo, e isso já nos deixa de certa forma um pouco animado, né? Porque aqui nós tínhamos algumas regiões importantes para o Polkadot que ele já acabou superando. E aí neste momento, vindo aqui fazer um teste, né, nesse suporte aqui, que provavelmente é um suporte mais antigo, ó, é um suporte relevante. Nós temos dois topos testando ele aqui antes dessa alta, né? Então o Polkadot ele precisa resistir aqui e precisamos de força compradora, né? O MACD ainda está com um pouco de força compradora, digamos assim, né? Mas precisamos de volume comprador para que ele possa vir fazer um teste nessa região aqui de novo, uma região onde o preço foi rejeitado, ele não chegou a tocar na região, nessa resistência, porém ele se aproximou dela, né? A gente sabe que suportes e resistências funcionam como regiões, né? E não como pontos fixos, certo? E aqui nós temos que essa resistência vai ser um pouco casca grossa aqui para ele superar, porque olha quantos toques tiveram aqui antes de o preço violar esse suporte, né? Cair abaixo desse suporte. E agora ele, como resistência, vai dar um pouco de trabalho aí. Então, Polkadot ele precisa segurar nesse suporte aqui para que ele possa vir testar de novo essa resistência, certo? Isso para o dia de hoje. Solana deu um pouquinho mais aí, mas basicamente fez um movimento muito parecido, só que um pouco melhor. Por que um pouco melhor? Porque ele já veio trabalhar acima desse suporte aqui relevante, ó. Nós temos aqui um suporte que segurou o preço duas vezes, né? Enquanto resistência segurou o preço aqui e jogou para baixo. Porém, nós temos aqui um Fibonacci de confluência que foi forte o suficiente para rejeitar o preço aqui.
Então, o Solana para hoje, ele precisa segurar o preço aqui para que ele possa vir trabalhar pelo menos dentro dessa região aqui. O MACD ainda está com força compradora, porém a gente já vê um volume negativo aqui referente a esse candle e precisamos de um volume comprador. Pode ser que esse candle que abriu às 5 da manhã termine dessa maneira, mas gostaríamos que o candle das 9 da manhã abrisse já com volume comprador para que ele possa vir testar essa região, bem como penetrar essa resistência e vir trabalhar, né, nesses novos patamares aqui, certo? O Shiba. O Shiba eu já fico contente, né, dele ter segurado essa região de baixo aqui. Ele está segurando aqui, né? E aí temos um movimento um pouco característico assim de lateralização aqui do Shiba, certo? Nós precisamos que entre um certo volume comprador para que o Shiba possa superar essa resistência. No momento ele está segurando nesse suporte aqui. O suporte está violado, né? Porém, dá para dizer que essa região de suporte está segurando o preço ainda. Aqui dá para ver que a força compradora já não está tão forte, né? Porque aqui no MACD do TradingView, quando a força está forte, o histograma aqui fica pintado com uma cor mais escura, né? Tanto é que nós podemos ver aqui negativo, positivo e tal. Então pode ser que os compradores estejam perdendo força nesse momento e possibilidade do Shiba vir testar pelo menos essa região aqui, certo? Para não dizer teste aqui no fundo de novo. Precisamos aí então que os compradores dêem uma reagida, né? Para que pelo menos segure o preço nessa região. Como ele está, né? Ele veio de uma queda, tentou subir de novo, porém ele não deixou perder esse patamar aqui. Ainda existe uma possibilidade de retomada de alta para o Shiba, porém precisa, né, do mínimo romper esse topo aqui, testar esse topo aqui de novo e continuar subindo. E aí, a partir do momento que superar esse topo aqui, a gente pode conversar daí com uma alta mais relevante para o Shiba. Porém, por enquanto, nada feito, né? Precisa segurar aí primeiro. Dog, basicamente muito parecido com o Shiba, porém, né, um pouco diferente devido às suas características. Nós temos aqui o Dog segurando nessa região, só que também, né, segurando nessa região aqui. A região aqui que a gente deixou esse retângulo colorido aqui porque é uma região de confluência entre o Fibonacci intraday e o Fibonacci diário, né? O Fibonacci do intraday ele está medindo esse movimento aqui de alta. Já o Fibonacci do intraday está medindo essa pernada de baixo aqui. Que é desse topo aqui. Desse topo relevante. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Desse topo relevante até esse fundo relevante aqui, onde o preço segurou. Porém, nós temos uma lateralização aqui no fundo, o que nos deixa de certa forma animado, porque uma lateralização pode ser uma rejeição de preço aqui, para que ele possa vir a fazer topos e fundos ascendentes, certo? Para isso, ele precisa pelo menos segurar o preço aqui hoje, certo? A missão do Dogecoin hoje é segurar o preço aqui, e aí a gente pode falar, né, de superar esse topo aqui, bem como superar essa região, e aí temos os testes, né, mais cabulosos aí pro Dogecoin, que seria o teste dessa região aqui, certo?
Então o Dogecoin tem que segurar aí hoje para que a gente possa comentar sobre uma possibilidade de retomada de alta. XRP segurou bem esse fundo aqui, certo? Isso é importante. E aí já começou um movimento interessante que já quando subiu, já subiu rompendo, né? Essa caixinha aqui, nessa faixazinha de negociação onde ela tinha ficado presa. Porém, né, o preço sendo um pouco rejeitado aqui, ao tocar no 111 do Fibonacci do intraday, que é o Fibonacci que mede a pernada de queda que ela deu. E aí é o seguinte, né, nós temos aqui, quando ele segurou nessa região, né, ele veio fazer o teste nos paviozinhos dessa região aqui de topinho anterior. E aí nós tivemos aqui a rejeição do preço, certo? Então o XRP com possibilidade de ficar brigando nessa região aqui hoje, certo? Aí tudo vai depender, né, de um volume comprador forte para que ela possa vir testar essas regiões aqui, né? E esse fundo aqui vai ser um fundo meio casca grossa aqui para ela conseguir romper, né, essa resistência aqui formada por esse fundo. E aí nós temos aqui no MACD ainda uma forte força compradora. Então agora o que nós precisamos é de volume comprador, porém nós estamos vendo aqui um volume comprador decrescente, né? E aí um volume forte, razoável, vendedor relativo a esse candle aqui. E aí vamos ficar de olho para saber, né, se esse volume desse tamanho aqui é referente a essa rejeição de preço, né, e a tentativa de jogar o preço mais para baixo, ou se realmente é um volume que tentou jogar o preço para baixo mesmo. Ou seja, se esse volume aqui desse tamanho, ele ainda tem sua maioria negativa por estar vermelho, certo? Porém, ele pode estar desse tamanho devido a essa rejeição, né, esse paviozão aqui. Então vamos observar aí mais esse dia, né? O preço tem que segurar nessa região para que ele possa vir testar, né, essa resistência aqui muito relevante, certo? Vamos dar uma olhadinha agora na BNB, vamos introduzir a BNB aqui no canal também agora. Que BNB, para quem não sabe, né, é uma moeda fundamental aí para você que tem carteiras com a rede, né, da Binance, né, tanto a BB20 como a Binance Smart Chain. Para você fazer transferência entre carteiras, essas coisas, você precisa ter BNB, né, porque as taxas que essas redes cobram são todas calculadas em BNB. Então na BNB nós temos aqui esse movimento aqui que nos forneceu, né, esse movimento aqui. Quando corrigiu, corrigiu bem, né? Chegou quase na região do 23 aqui e jogou para cima e segurou fortemente aqui no diário, né, na região do 161. Vamos dar uma olhadinha aqui no intraday para saber como ela está se comportando, né? Muito parecido aqui com um canalzinho de alta. Ainda estou me ainda estou me achando aqui um pouco, né, no TradingView. Opa. Tem esse tipo de característica muito forte, né? Por que eu não coloco aqui? Opa. Por que eu não coloco aqui? Porque aqui tá mais com cara de violação de preço do que de realmente, né, topo do canal. O topo do canal tá
mais com cara nessa parte aqui, até porque daí a gente tem mais toques no topo, certo? Então a Binance, a BNB, com forte probabilidade de continuar executando aqui esse canalzinho aqui, que talvez pode ser uma bandeira de baixa, porém acho muito longo, né, para ser uma bandeira de baixa isso daqui, porque isso aqui seria o mastro da bandeira e a bandeira, e ela produziria basicamente, ao romper essa bandeira, ela produziria, né, basicamente o tamanho do mastro aqui para baixo, uma continuidade. Porém, está muito longo para ser considerado uma bandeira na minha humilde visão, digamos dessa maneira, certo? Então, existe uma possibilidade aí de que ela continue executando esses movimentos aqui, né, por mais um bom tempo, beleza? Pessoal, das altcoins que nós tínhamos hoje era isso, né? Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo foi relevante para você, peço aí que deixe um like no canal e se inscreva, né? É muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Ative as notificações para que você receba uma notificação toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E se esse vídeo, né, se essa explicação dos movimentos tirou alguma dúvida sua e você conhece alguém que tem uma dúvida semelhante ou gostaria de saber um pouco mais sobre o movimento das altcoins, né, de alguma dessas altcoins, compartilhe esse vídeo, né, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, beleza? No mais, muito obrigado e valeu!